Olá pessoal, estamos aqui para mais um diário da mediunidade. E essa história foi uma das mais interessantes que eu passei em relação à mediunidade ainda na época da adolescência. Nós fomos chamados para a cidade do Crato, de modo a fazermos uma apresentação de uma peça que na época estava em cartaz pelo Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, chamada Todos os Anjos do Senhor. Essa peça ela iria ser apresentada no Sesc, lá do Crato. E nós formamos uma comitiva que envolvia tanto os atores e o pessoal da produção que eram espíritas, mas também o pessoal de fora. Por exemplo, motorista, contra-regra, que não compartilhava da mesma crença que a gente, mas que precisava ganhar um dinheirinho. Era um grupo formado por, em sua grande maioria, jovens, ainda no efervescer, na ebulição da juventude. Tá passando um carro de som altíssimo aqui, vou esperar ele passar. Não teve problema nenhum na ida, porque Dona Lúcia, que era o carro-chefe de toda essa divulgação doutrinária, foi categórica ao nos orientar que deveríamos fazer a prece e o evangelho antes da saída, antes da viagem na van, para solicitarmos proteção ao alto contra as investidas das trevas. O grande problema foi a volta, porque nós esquecemos completamente da prece e do evangelho, envolvidos nas piadas da juventude, nas anedotas, e ignoramos completamente Toninha, que era a maquiadora dos atores, quando ela nos solicitou o cuidado no orai e no vigiai. Confesso a vocês que a coisa desandou um pouco no caminho de volta. Nós gargalhávamos, contávamos piadas nem sempre coerentes com a retidão de caráter que o Espiritismo nos inspira, nos desviamos completamente do objetivo da viagem, os nossos pensamentos entraram em um devaneio sem precedentes. E o pior, poucos dias antes da apresentação da peça, houve um acidente próximo à cidade do Barro, Ceará, em que um ônibus se desviou da sua rota e caiu em um açude, vitimizando os passageiros quase em sua totalidade. Foi uma morte coletiva muito cruel, porque os passageiros eles morreram afogados, sem possibilidade de sair do ônibus. Em toda a nossa algazarra, nós não estávamos nem lembrados desse acidente. Mas quando chegamos no local específico, a van, vejam só vocês, foi invadida por um cheiro muito grande de flores utilizadas em velório. Aqueles cravos que popularmente conhecemos como cravo de defunto. E não era um cheiro ameno, não. Era insuportável continuar no veículo. Tanto aqueles que eram médiuns, quanto aqueles que não tinham mediunidade, sentiram o cheiro e ficaram imediatamente passando mal, porque era sufocante. Além de não permitir a entrada de oxigênio, o cheiro era tão enjoado que causou cefaleia, dor de cabeça e até vômitos em muitos dos passageiros. O motorista, que não era espírita, estava sendo contratado para nos conduzir até o Crato, foi o primeiro a se manifestar, dizendo ser impossível continuarmos a viagem com aquele cheiro insuportável. Então sugeriu que parássemos na rodoviária do Barro, que abríssemos todas as portas, inclusive a mala, todas as janelas, para dissipar um pouco aquele cheiro tão enjoado. Nós aproveitamos o momento, já que estávamos passando mal, alguns já saíram do carro vomitando, para fazermos uma prece em grupo. E aí todos demos as mãos
inclusive o motorista e o contra-regra, e pedimos o auxílio do Aldo para que fossem recolhidas aquelas criaturas que estavam provocando o efeito físico. Até hoje eu não consegui identificar, mesmo tendo mediunidade, se os espíritos que provocaram este fenômeno foram espíritos perseguidores da divulgação doutrinária ou espíritos sofredores ligados a esta morte coletiva com dificuldade de se desvincularem do local da tragédia. Mas o fato é que o efeito físico ocorreu e ele trouxe a sua característica principal, que é a percepção do fenômeno por pessoas que não têm mediunidade ostensiva. Essa viagem, ela trouxe não só para mim, mas para os jovens presentes, duas grandes lições. A primeira delas é a confirmação de que a vida continua após a morte, pois o cheiro era asfixiante. E a segunda lição é que não devemos sair de casa sem pedirmos proteção ao alto, pois não sabemos o que vamos encontrar. Gente, também não vamos ser Caxias demais não. Pode ser jovem, pode brincar, pode paquerar. Tudo com equilíbrio. E isso não nos isenta das responsabilidades espirituais e dos compromissos que assumimos com a doutrina. Tá bom? Pode colocar isso, né?